Bem, pessoal, então estamos aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre educação ambiental, com vistas a um bom gerenciamento dos resíduos domiciliares. Nós contamos aí com a presença de dois palestrantes, o Diogo César Pereira, desculpe-me, gerente de educação ambiental da Superintendência de Limpeza Urbana. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, E, Geraldo. na sequência, nós vamos ouvir o Marcelo Alves de Souza. Ele é pesquisador do núcleo Alternativas de Produção da UFMG e integrante da Rede Lixo Zero Santa Teresa. Bem, então eu passo a palavra para o Diogo. Cada um de vocês terão 10 minutos e, na sequência, a gente faz um debate. Pode assumir aí, Diogo, fica à vontade. Obrigado, Geraldo. Eu vou tentar compartilhar aqui minha apresentação. Se eu não conseguir, eu peço apoio da coordenação. Vocês podem, já que está pronto aí, vocês podem apresentar para mim, que facilita até. Bom, então, boa tarde a todos e todas. É um prazer, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de participar do evento e parabenizar a toda a organização por garantir um espaço, né, de discussão sobre educação ambiental, um tema tão importante, não só para a gestão de resíduos, como para o enfrentamento do desafio, né, da emergência climática. Meu nome é Diogo Pereira, eu sou sociólogo, sou servidor de carreira da SLU, Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, e atualmente sou gerente de educação para limpeza urbana, que é um setor, né, criado na década de 90, na SLU, num contexto social e de discussão ambiental bem diferente do que a gente tem hoje, né? E de 2016 para cá, a gente passou por um processo de reformulação do projeto de educação ambiental da SLU, muito pautado na referência legal da Política Nacional de Educação Ambiental e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com alguns princípios importantes, como da responsabilidade compartilhada, da compreensão do meio ambiente em toda a sua complexidade, entre outros tópicos importantes. Mas o objetivo principal desse novo projeto de educação ambiental, ele está pautado na formação de cidadãos ambientalmente educados, o que implica numa maior probabilidade de termos consumidores mais responsáveis, algo muito importante quando a gente discute economia e gestão verde, né? Pode passar para o próximo, por favor? E aí é importante a gente compreender que o indivíduo não está isolado, né? Tem como passar para o próximo, por gentileza? O indivíduo ele não está isolado, ele está em constante relação com outros indivíduos, outras coletividades e com uma estrutura social. E nesse cenário da reformulação do nosso projeto de educação ambiental, a gente levou em consideração diversos aspectos da sociedade contemporânea. E um deles, que eu vou falar brevemente, a existência de diversos sistemas especializados, né, sistemas peritos, um conceito de um sociólogo inglês, o Anthony Giddens. E só para dar um exemplo, para ficar fácil de entender, a SLU, por exemplo, oferece serviço de coleta domiciliar praticamente em todos os domicílios. Ele passa, no mínimo, 3 vezes por semana na casa, em frente ao domicílio de cada morador da cidade. E os moradores têm que separar o resíduo e colocar à disposição para essa coleta. Muitos moradores não sabem o que acontece depois que esse resíduo é coletado, né? Muitos desconhecem que vai para um aterro sanitário localizado em Sabará e que nesse aterro sanitário há o emprego de uma série de técnicas, né, para mitigar o impacto ambiental. Diante disso, o papel desse novo projeto de educação ambiental é formar esse cidadão para que ele consiga reconhecer os principais aspectos relevantes desses sistemas peritos e de suas relações complexas com outros sistemas, né? Então, não é formar um especialista em gestão de resíduos, mas que ele consiga identificar desde aspectos mais simples, como não jogar lixo na rua, até conceitos mais complexos, como logística reversa e o impacto disso em algumas esferas
de poder, por exemplo, e econômicas. Porque, com base nessas informações, o cidadão ele consegue desenvolver os próprios processos de reflexividade, ou seja, de reavaliação das próprias práticas sociais, no sentido de confiar, mas também elaborar uma crítica ao sistema especializado, no sentido de aprimorá-lo, né? Pode passar para o próximo, por favor. E aí, diante disso, como que a gente está implementando esse novo projeto de educação ambiental com base nesses conceitos e nessas concepções? A SLU ela atua em 3 eixos diferentes, né, na educação ambiental. Um deles é o eixo formação, que a principal estratégia está centrada no incentivo à compostagem doméstica de resíduos orgânicos. A justificativa para essa estratégia, primeiro que praticamente todos os domicílios geram alguma quantidade de resíduo orgânico. O resíduo orgânico ele tem uma característica, aproximadamente 50% do resíduo domiciliar é composto de resíduo orgânico, no entanto, há uma certa invisibilidade desse resíduo na gestão dos resíduos sólidos, que ultimamente vem ganhando mais destaque, né? E a possibilidade de ter o morador implementar um tratamento in loco dentro do seu domicílio, adaptado às suas especificidades, aproxima os desafios, tanto da gestão de resíduos sólidos, quanto das mudanças climáticas, para a realidade dele, no sentido de a gente fornecer o instrumental por meio de um curso de educação ambiental à distância, e o formando, né, a partir desses conteúdos, implementar essas ações dentro de seus domicílios e, a partir disso, refletir sobre a gestão de resíduos na cidade. Esse curso, essa linha, o eixo de formação, trabalha com 2 principais linhas, né? Um que é o curso de Educação Ambiental à Distância, que aborda todo o ciclo dos resíduos orgânicos, desde a alimentação, passando pela reciclagem do orgânico até o incentivo à agricultura urbana. E um outro é o Centro Municipal de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos Orgânicos, o CEMAR, que é uma área que a gente está transformando de um passivo ambiental em um ativo, e que vão ser desenvolvidas essas mesmas atividades, só que do ponto de vista presencial, além de ser uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e também com a de Segurança Alimentar e Nutricional. Pode passar para o próximo, por favor. Então, esse primeiro eixo de formação tem um foco nos domicílios, o segundo eixo a gente tem um foco no sistema escolar, né, na rede municipal de ensino. A gente já desenvolve há muitos anos diversas ações com a SMED, né, que é a Secretaria de Educação aqui de Belo Horizonte, e uma coisa que a gente percebeu é um excesso de demandas para os professores, né? E muitas vezes algumas ações acabam sendo muito pontuais. Então, a gente elaborou como estratégia a capacitação, a formação dos professores da rede e a disponibilização de recursos pedagógicos prontos para esses professores adaptarem, fazerem pequenas adaptações e aplicarem no seu contexto escolar. E aí, ele, ao invés de ter que construir o próprio recurso pedagógico, né, tomando muito tempo dele, a gente fornece esses recursos pedagógicos após essa capacitação, facilitando um pouco a vida prática do professor. Essa capacitação, ela iniciou esse ano, está composta de 6 módulos, inclui até uma visita técnica no aterro sanitário de Macaúbas, e entre os recursos pedagógicos disponibilizados, né, tem um banco de atividades, um jogo pedagógico, diversos vídeos sobre os serviços de limpeza urbana e questões relacionadas à gestão de resíduos e sustentabilidade, e também está em elaboração um aplicativo de educação ambiental para ser utilizado pelos alunos. As imagens, a gente tem uns exemplos aí de algumas cartilhas que foram elaboradas para essa formação e são disponibilizadas para os professores. Próximo slide, por favor. E um terceiro eixo de atuação, que é o eixo cultura, que tenta aliar a arte, cultura e sustentabilidade, ele está focado num público que eu chamo aqui de um público mais difuso, né? Ele não é o morador em seu domicílio, nem o sistema escolar, professores e alunos, mas diversos outros públicos que estão atuando na cidade e que tem esse eixo de atuação tem uma atuação mais pontual, né? Então, trabalha tanto com exposições artísticas em centros culturais e outras instituições públicas, municipais, e também com atividades online, tanto
nossa plataforma de ensino à distância da prefeitura, quanto a proposta a gente está trabalhando agora de um canal do YouTube chamado Limpeza e Cultura, para disponibilizar uma série de vídeos ensinando a fazer treinamentos com oficinas de reaproveitamento, dicas de sustentabilidade, informações sobre o funcionamento do serviço de limpeza urbana, da coleta seletiva na cidade, entre outros, né? Pode passar para o próximo slide. Bom, dei uma pincelada, um panorama bem rápido assim, da atuação da gerência de educação ambiental, mas, em síntese, né, falar alguns desafios e lacunas, né? Apesar da gente ter um projeto bem delineado, que aborda toda a gestão e os serviços disponibilizados pela SLU e outras questões na cidade, a gente vê ainda um desafio, dois principais desafios. Um que apesar do reconhecimento da importância da educação ambiental, as abordagens são muito superficiais, geralmente limitadas a campanhas na TV ou campanhas informativas, que são importantes, mas que educação, os processos formativos são muito mais aprofundados. E um segundo, só para finalizar, é a dificuldade, né, de ter investimentos nessa área e a falta de reconhecimento da educação ambiental como um elemento tão estratégico na gestão de resíduos como outros aspectos reconhecidos na política nacional. Bom, aqui tem os contatos da gerência, o meu contato e um QR Code que direciona diretamente para o portal da PBH, que tem essas informações e os materiais com que a gente trabalha. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Parabéns pela sua fala, pelo trabalho na SLU, que é uma referência, eu costumo dizer para os meus alunos, uma referência no Brasil, né? Em termos de gerenciamento adequado dos resíduos, né? A nossa SLU. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Marcelo e, antes de passar, Marcelo, destacar aí que os presentes podem fazer suas perguntas através do chat. Pode assumir aí, Marcelo, por favor. Marcelo, você está mudo. Alô? Agora está te ouvindo. Está ouvindo agora, Geraldo? A gente está te ouvindo com muito ruído. Espera aí. E agora? Tá agora bom? Está bem melhor, bem melhor. Vamos ver se continua assim, então. Obrigado, gente. Obrigado a todos os organizadores pelo convite. Obrigado, pessoal, que está aí acompanhando também. Eu preparei uma apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela, por favor, aqui. Vocês estão vendo em tela cheia, gente? Por favor, me confirma, por favor. Estamos sim, Marcelo. Tá bom, tá bom. Vamos começando aqui. Pessoal, me apresentando brevemente, eu sou Marcelo, sou do Núcleo Alternativo de Produção da Escola Diária da UFMG, que é um núcleo de ensino, pesquisa e extensão, que trabalha desde já mais de 20 anos, né, com o tema da gestão de resíduos, principalmente com a inclusão dos catadores, né, então, com as organizações de catadores de materiais recicláveis, e aqui também representando a Rede Lixo Zero Santa Teresa, né, que é uma rede que a gente trabalha e participa da construção em conjunto com a sociedade, para a gente experimentar novas formas de pensar a gestão de resíduos na cidade, né? Minha palestra, minha fala vai, está intitulada Educação Ambiental para Resíduos enquanto Relação, 2 casos em Belo Horizonte. Então, vamos seguindo aqui. Bem, eu vou aqui um breve sumário do que eu vou falar, primeiro uma introdução, depois eu vou apresentar 2 casos brevemente, porque a gente não tem tanto tempo, né? E depois algumas considerações finais, tá? Qual que é o meu intuito aqui hoje, né? A partir da disposição de 2 casos
que foram acompanhados por pesquisadores do Núcleo Alternativo de Produção, e que viraram, inclusive, teses de doutorado, né, uma minha e outra da Larissa Campos, que é a minha colega. Eu pretendo aqui extrair alguns elementos que nos permitam refletir sobre a educação ambiental para os resíduos domiciliares construída na relação com a população. Ok. Beleza, já como não temos muito tempo, já vamos entrando no primeiro caso, né, que é o caso do piloto da coleta seletiva solidária implantado em Belo Horizonte. Eu acompanhei no painel anterior, a Ana Paula, da SLU, ela falou sobre esse piloto, né, que foi em 2015, foi a primeira vez que a organização de catador, foi a Copesol Leste, no caso, né, assumiu a coleta seletiva no município, coleta seletiva pública no município, né, em um distrito durante um ano. Então, passou-se, né, do que a Larissa Campos chama, na tese dela, de uma inclusão confinada, em que os catadores ficam somente com as atividades de triagem e comercialização, para o que ela vai chamar de uma inclusão ampliada, ou seja, uma inclusão dessas organizações de catadores em que ela participa de todos os processos, desde a mobilização da fonte e essa própria educação ambiental, até a própria comercialização do resíduo, passando pela coleta e pela triagem dos materiais. Então, o primeiro caso é esse, né? Eu vou destacar mais alguns resultados, tá, gente? A Larissa, né? Eu chamo ela de Lalá, desculpa aí a intimidade, mas a Larissa, ela conseguiu mostrar o quê? Alguns efeitos sistêmicos que essa inclusão ampliada permitia, né? A gente pode resumir basicamente em dois. Uma seria no sentido aqui de uma cooperação horizontal, né, entre catadores que desempenham diferentes atividades, ou seja, as triadoras que sabem muito bem sobre o que, como está chegando esse resíduo na cooperativa, e ela comunica isso aos coletores, né, e, por outro lado, uma cooperação transversal, que ela chamou, né, dos coletores no momento da coleta com os moradores. E essa cooperação permitia o que ela chamou de mobilização permanente, ou uma mobilização a quente, no momento da própria atividade de coleta, né, que permitia tirar ali, naquele momento, e não deixar que aquilo se extinguisse, algumas dúvidas da própria população, como, por exemplo, por que o meu material não está sendo recolhido, né, no caso, por exemplo, de algum morador que estava misturando material, quais que são os recicláveis. Então, essa inclusão ampliada, ela né, permite essa dupla cooperação nesses dois sentidos. E isso leva a algumas vantagens, né, para o próprio sistema de recuperação dos materiais, né? Então, reduz muita contaminação, é o que ela lá mostra na tese dela, né? Reduziu muita contaminação dos materiais. E a perda, né? Então, muitos materiais que antes viravam rejeito, né, passaram a ser recuperados, e uma maior eficiência na própria triagem do galpão, uma vez que boa parte da massa que era coletada, né, ela conseguia ser coletada de forma separada já no ato da coleta, reduzindo, então, o trabalho da triagem no galpão. Ok, esse seria o primeiro caso, vou passar para o segundo e depois eu vou tentar relacionar os dois, tá? O segundo caso, então, é do próprio Lixo Zero Santa Teresa. O Lixo Zero Santa Teresa é um projeto que é fruto da articulação de diversos atores no bairro Santa Teresa, né, que é um dos bairros de Belo Horizonte, entre eles a própria Copesol Leste, né, que também participa desse projeto aqui, o Roots Ativa, que é um coletivo Rastafari da cidade, que trabalha com agroecologia, com gestão de resíduos orgânicos, acadêmicos, técnicos de ONGs, educadores de escolas locais, associações de moderadores, movimentos sociais locais, e a própria comunidade do bairro de Santa Teresa. Então, a Rede Lixo Zero Santa Teresa, ela é esse conjunto de atores, mas aqui o foco da apresentação, e foi o foco da minha tese também, nesse serviço que é o Lixo Zero Residencial, que é um dos serviços derivados dessa experiência. Tá? Esse serviço ele funciona, né, a partir de uma contribuição mensal que as famílias que aderem a ele faz,
e ele permite que as famílias recuperem tanto os resíduos recicláveis quanto os resíduos orgânicos, né, a partir do trabalho, principalmente desses dois operadores que eu citei antes. Bem, aqui para o nosso tema de educação ambiental, eu resolvi trazer uma discussão sobre alguns que a gente pode chamar de dispositivos que proporcionam essa educação ambiental mais cotidiana, né? Um deles seria as reuniões ou encontros de governança ampliada, né, onde são discutidos os rumos do projeto, onde são discutidas as dificuldades que os moradores enfrentam para coproduzir esse serviço, né? São discutidas as dificuldades da própria operação também, e o núcleo lixo zero encontra um lugar de entrega voluntária assistido, ou seja, é um espaço, né, onde os moradores levam os seus resíduos, né, e podem ter esse contato direto com os operadores, né, que são os catadores, e o pessoal do coletivo lá de agroecologia, que lida diretamente, mão na massa, com esses resíduos. O que eu pude ver na minha tese, né, a partir de dois casos específicos, um, inclusive, ligado à construção de uma operação segura na pandemia, é que a gente pode encarar esses dois espaços como um dispositivo dialógico de escuta e reflexão. No espaço de governança ampliada, permite que os operadores eles socializem suas restrições do trabalho, ou seja, quais as dificuldades que eles encontram no próprio trabalho, e dessa forma a gente coloca o trabalho no centro da discussão, né? E por parte dos beneficiários, socializar seus modos de vida e as dificuldades que eles encontram na coprodução do serviço. E o núcleo lixo zero, enquanto esse espaço que as pessoas acessam, um dispositivo de escuta cotidiana e uma escola mesmo, né, para as pessoas entenderem e praticarem, principalmente, essa cultura da separação da fonte e do aproveitamento, né. E aí, esses dois dispositivos possibilitam o desenvolvimento do que eu chamei de recursos imateriais nessa relação de serviço, que seria a competência, por exemplo. Então, eu tenho um desenvolvimento da competência, principalmente dos usuários, né, que vão saber melhor o que separar, o que não separar, como separar, uma confiança entre esses dois entes dessa relação, né, o operador do lado e o beneficiário de outro. A pertinência da solução ela vai só crescendo com isso, e também a saúde, né, encarada enquanto recurso, enquanto produto dessa relação, também é levada em consideração. Bem, aqui só alguns aqui é um depoimento de uma beneficiária do lixo zero residencial, né, que ela pensava antes de aderir, né, na sustentabilidade, mas não efetivava de fato. Que a partir de como projeto produzido, ela conseguiu sentir resultados positivos, vivenciando a prática da coleta seletiva de resíduos, conversando com os seus filhos, e acredita que isso seja uma transformação consciente e formação de novos conceitos que fazem diferença na vida dela e dos filhos dela. Alguns resultados práticos que eu pude ver na tese, né? O primeiro, né, é que essas famílias que participam do programa conseguem destinar 80% dos resíduos, em média, né, que elas geram nas suas casas. Então, somente 20% dos resíduos que são gerados são encaminhados para o aterro sanitário. Quando a gente olha esse resíduo que é destinado, tem um dado muito interessante aqui, que apenas 1% desse resíduo ele se torna rejeito, o que é um reflexo dessa competência adquirida pela população que participa do programa em saber o que pode ser ou não aproveitado, né, e como separar isso e disponibilizar, né. E quando a gente vai ver esse rejeito, ele é formado praticamente por materiais de baixa reciclabilidade, que é um problema aí que a gente tem que discutir em termos de logística reversa, né. Bem, já partindo para considerações finais, eu na minha tese, a Larissa na tese dela, algumas das conclusões, né, que a gente consegue extrair, né, é que
Bem, as pessoas, elas não reciclam, não necessariamente por falta de consciência, porque existem alguns números, algumas pesquisas que vão dizer que a grande maioria, quase absoluta, né, dos brasileiros, consideram a reciclagem importante para o futuro do planeta, ou seja, eles já estão conscientizados sobre a reciclagem, né, a importância da reciclagem. E também não é somente por falta de abrangência dos programas de coleta seletiva, né, por exemplo, na capital paulista, né, em São Paulo, tem uma abrangência de quase 100%, mas apenas 42% dos moradores afirmam, mas ainda 42% dos moradores afirmam não fazer separação na fonte. E o que a gente quer dizer com isso? Né? Então, a gente tem que pensar uma educação ambiental capaz de desenvolver uma passagem entre uma forma de consciência, que seriam as crenças, valores, regras, que vão permitir o indivíduo julgar uma situação, para uma forma de pensamento, que está ligada às expectativas, às condições para o engajamento, às estratégias operatórias para ajustar as atividades cotidianas dos moradores, às exigências da coprodução do serviço, resumindo todo o construto que emerge para tornar efetivamente possível a prática da separação da fonte, né, e da reciclagem. Nesse sentido, eu acho que a minha fala aqui dialoga muito com o que o Diogo falou antes, né? E aí, assim, só algumas considerações finais agora mesmo, né? Mas como fazer essa passagem? A nossa aposta, né, é projetar o serviço de coleta seletiva como um serviço relacional. E o que significaria isso? Já estou concluindo. A gente é super a favor da inclusão ampliada. Eu acho que Belo Horizonte é uma referência nacional nesse sentido, mas eu acho que a gente também tem que entender e implementar, né, um entendimento que a coleta seletiva ela deve ter uma lógica de funcionamento e critérios de avaliação próprios, e que são diferentes da coleta convencional, que vão permitir, por exemplo, que os coletores, os catadores que estão fazendo essa coleta, possam fazer essa mobilização permanente nas ruas da cidade todo dia, né? E, com isso, eu tenho uma maior proximidade na relação de serviço entre o operador do serviço e o beneficiário do serviço, possibilitando essa mobilização a quente permanente. E agora mesmo, o último slide, né? Outras estratégias seria a adoção desse lugar de entrega voluntário enquanto um equipamento urbano estratégico para fomentar esse vínculo dos moradores com os catadores, que podem ser também espaços para eu implementar processos de educação ambiental escolares também na prática ali, né, para você ter um local onde essas coisas acontecem cotidianamente para levar... Marcelo, com licença, seu tempo já estourou. Então, eu lhe peço aí para concluir aí no próximo meio minuto aí. E, por fim, criar espaços de governança ampliada, incluindo todos os envolvidos na coprodução do serviço, né? Era isso, eu tinha menos de meio minuto para falar, e agradeço aí pela atenção, gente. Obrigado, Marcelo, muito interessante sua palestra. Nós temos aqui no chat duas perguntas. A Jerusa, ela pergunta se, realmente para o Diogo, né, sobre a compostagem do lixo em Santa Teresa, se existe um local, eu imagino, centralizado da compostagem no bairro para entrega da matéria orgânica, ou se é uma ação casa a casa, né? E sobre os cursos de EAD, eles são acessíveis ao público? Bom, vou responder sobre os cursos de EAD, que a primeira parte, acredito que é da experiência lá do Lixo Zero, Santa Teresa do Marcelo, né? Só parabenizar a apresentação, Marcelo, muito interessante, eu acho que tem muitas convergências mesmo, e a concepção de educação ambiental lá da SLU, ela
tem como um dos princípios isso, assim, o setor público não vai resolver tudo, né? Mas ele tem um papel de trazer essa convergência, entender as iniciativas e buscar, né, o entendimento para somar, porque o município, apesar da gente falar de território, é muito complexo, muito diverso. Os cursos EAD são acessíveis, sim. Esse primeiro, né, a gente vai lançar agora em junho, e como ele está relacionado ao SEMAR, que é uma área que a gente está fazendo uma revitalização de um passivo ambiental, tem até uma ação junto com o Ministério Público, né? Esse primeiro vai ser direcionado para a comunidade do entorno, né, que sofreu os impactos de uma antiga estação de reciclagem de entulho. Então, vai estar limitado a 30 pessoas e vai ser uma boa experiência também para a gente criar essa curva de experiência, entender o que precisa ser ajustado e melhorado. Após isso, a gente já vai, no segundo semestre, já vai lançar um aberto para toda a população de Belo Horizonte, e o nosso intuito é escalar esse curso, né? Com as primeiras experiências com públicos mais restritos, acionar essa rede que tem na cidade, de parcerias que já desenvolve outros cursos, tanto da prefeitura como de iniciativas do terceiro setor, para a gente tentar até ter dados assim, de quais os resultados de escala de incentivo à compostagem doméstica, para saber quem conseguiu fazer, quais são os desafios, quem tem interesse de compostar, mas não consegue fazer a composteira, mas tem interesse em contratar um serviço, levar lá para o Santa Teresa. Então, a ideia é isso também, além de capacitar, obter essas informações. Tá, posso pegar a emenda aqui, Geraldo? Vai lá, Marcelo. Isso aí, tá bom. Eu vou passar a palavra. Beleza. Respondendo a pergunta lá específica sobre o Ministério Santa Teresa, existe um espaço no bairro, sim, para recebimento desses resíduos, né? Lembrando só que, como é uma iniciativa comunitária, né, e com operadores que fazem parte aí do circuito mesmo da reciclagem da cidade, mas é uma iniciativa que é própria deles, não é uma iniciativa ainda, né, que tem subsídios públicos, por exemplo, existe uma contribuição mensal que é feita para viabilizar financeiramente que o projeto aconteça, né? Mas é isso, todo mundo que participa pode levar seu resíduo nesse espaço que fica na rua Bom Despacho, número 205, no bairro Santa Teresa. E aí eu queria também falar com o Diogo, né, que eu acho que já Núcleo Alternativo já tem um tempo que trabalha junto com a SLU em vários processos, né, e colocar à disposição, né, para a gente pensar essas questões relacionadas à educação ambiental que tem feito a gente refletir a partir das nossas teses, né, o que a gente está encontrando nas nossas pesquisas de campo e etc. Bem, pessoal, temos aqui uma pergunta da Patrícia. O recebimento do resíduo orgânico pelo funcionário da prefeitura poderia ser realizado via relacionamento, entre aspas, como coleta de bairro? Quero dizer, uma iniciativa da reciclagem doméstica? Bem, eu estou entendendo que ela está falando aí, não ficou muito claro se é essa coleta centralizada para uma compostagem centralizada ou a promoção da compostagem caseira, né? Me parece que é a coleta, uma compostagem centralizada, né, Diogo? Aí é importante esclarecer que hoje a Prefeitura de Belo Horizonte não oferece um serviço de coleta de resíduo orgânico e nem tem um local que a população pode levar o resíduo orgânico para compostagem. Isso é o primeiro ponto, né? Hoje a gente atua em duas linhas, né, da compostagem. A educação ambiental com incentivo à retenção na fonte, né, e toda essa reflexão que eu fiz sobre a educação ambiental. Então, é um processo de empoderamento, né, de capacitação do morador para ele fazer dentro do seu domicílio. E também tem a parte operacional da SLU, que tem um programa desde a década de 90 de coleta de resíduos dos sacolões da rede Abastecer e dos restaurantes populares de Belo Horizonte.
que leva para um pátio de compostagem que a SLU tem no aterro da 040, que hoje está desativado, né? Mas ainda tem funcionamento da compostagem lá, e esse resíduo orgânico ele é misturado com resíduos de poda, e aí tem uma compostagem no sistema de leiras, né? Que é reduzido, corresponde a menos de 1% do resíduo orgânico. Mas existem iniciativas na cidade, como o Marcelo apresentou do Núcleo Santa Teresa, outras iniciativas menores e demanda cada vez crescente, né? E aí passa por uma série de desafios, tanto de repensar a gestão como um todo, assim como outras questões relacionadas a licenciamento ambiental, que dependendo do tamanho desse pátio de compostagem, né, da experiência. Da experiência que é proposta. Então, é uma discussão importante que eu acho que está efervescente na cidade, eu acho que é um bom momento a gente aproveitar essa efervescência, mas é relevante também a gente fazer uma reflexão do ponto de vista de educação ambiental, que eu acho que é o que a gente trabalha lá na SLU muito. Até que ponto a gente vai caminhar do ponto de vista de sustentabilidade, de enfrentamento à emergência climática, sempre tentando ter outra pessoa para se responsabilizar pelo nosso resíduo. Claro que a gente não consegue tratar todos os resíduos que geramos em casa, mas o que a gente consegue, porque é até importante para a gente refletir sobre o nosso padrão de consumo, né? E quais outros que aí realmente a gente precisa desse sistema especializado para nos dar apoio. E aí eu acho que encaixa também a importância dessas iniciativas mais locais, comunitárias, inclusivas, que a gente já tem uma série de estudos e experiências que mostram que também é viável, né? Geraldo, posso só complementar o que o Tiago falou? Pode falar, Marcelo. Não, eu acho que é só rapidinho mesmo, que eu acho que essa última fala, principalmente do Diogo, nos traz a necessidade de pensar os sistemas de gestão de resíduos de forma multimodal, né? Então, não vai ser só uma grande central de compostagem pública da prefeitura, né, que vai resolver o problema. A gente tem que ter várias soluções de várias escalas, né, residencial, comunitária, coletiva e grande, e é a conjunção disso que eu acho que vai dar conta de resolver o processo. Eu acho que as cidades que estão mais avançadas nesse sentido estão caminhando nessa direção. Essa é também a minha percepção, né? Essa gestão centralizada da matéria orgânica, né? Ela é custosa. Imagina, né? Você tem aí milhares de pontos na cidade gerando quantidades pequenas e uma coleta que centralizasse isso numa usina de compostagem, né? Ela seria cara do ponto de vista econômico mesmo, né? Uma coleta porta a porta e depois o transporte, né? E, além do que, a gente teria que ter aí uma dimensão de compostagem extremamente alta nessas usinas de compostagem, né? Por outro lado, se o cidadão ele tem a oportunidade, né, de gerenciar a matéria orgânica que ele descarta, né, isso leva à reflexão sobre o próprio processo de descarte, né? E a própria noção de economia circular, né? De perceber que a matéria orgânica ela pode circular nutrientes, né? No nível local, onde a matéria orgânica foi gerada, né? E trazer benefícios, como, por exemplo, né? Para a compostagem aí de quintais, jardins, né? Fazendo com que a cidade possa centralizar os esforços nos grandes geradores, né? ICEASA, sacolões, restaurantes, né, que geram quantidades significativas. Aliás, é o modelo da própria Alemanha, né? A Alemanha ela usa esse modelo para a matéria orgânica, né? Bem, temos aqui uma pergunta da Ana Matos para o Diogo. Hoje a SLU consegue medir a taxa de perda de resíduos recicláveis coletados pela iniciativa Porta a Porta e pelos leves espalhados em BH, taxa de perda, ou talvez o que não é coletado, né? O que não é encaminhado para reciclagem? Bom, a SLU tem o dado geral, né, das duas modalidades, do que chega na cooperativa e acaba se perdendo pelas características, seja de contaminação do resíduo, ou como o Marcelo destacou bem na apresentação, né, aquele 1%, que aí acaba que no sistema
da coleta seletiva é um pouco maior, né, de outros resíduos que não têm soluções economicamente viáveis, seja por não ter a cadeia logística ou por não existir a tecnologia disponível, né? Mas é em torno de 30%, está em linha com as principais capitais, né? Então, é em torno de 30% essa perda. E aí, eu não tenho dado em separado, mas possivelmente do ponto a ponto é maior, né? Porque é um desafio aqui em Belo Horizonte, e não só no Brasil, mas a gente tem alguns estudos, né? Tem um estudo muito interessante sobre a região metropolitana de Lisboa, que é um desafio o sistema ponto a ponto lá também, né? Porque tem uma contaminação, passa por uma série de problemas da destinação do material mesmo, né? Tem uma cultura muito forte, assim, na sociedade ocidental do quero me livrar desse resíduo, né? Então, aí acaba que esses pontos geram uma atração. No entanto, é interessante esse dado para a gente refletir sobre um aspecto mais complexo a educação ambiental tem um papel fundamental para fomentar essa compreensão, que a gente fala muito da coleta seletiva, que é importante, né? Tanto dos recicláveis mais tradicionais quanto do orgânico, mas é fundamental pensar em outros aspectos da gestão de resíduos, que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a logística reversa, né? Que assim, tem alguns produtos que são colocados aí para a gente consumir e que, por mais que a gente tenha consciência ambiental, uma predisposição para levar para um ponto, reciclar, isso não tem viabilidade econômica e acaba que fica muito a responsabilidade no colo das cooperativas, dos movimentos sociais que estão apoiando as cooperativas, do setor público, e tem uma legislação que obriga esse produtor, né, a ter uma postura mais sustentável no seu ciclo, né? Então, isso é importante e é um papel fundamental da educação ambiental ampliar esse leque das questões atinentes à gestão de resíduos e que nos implica. Os fabricantes ainda têm uma atuação muito tímida, né, pessoal? Temos aqui mais uma última pergunta. Para a coleta seletiva, há alguma iniciativa em prol da conscientização do uso do plástico, por exemplo? Aí, de uma forma geral, né, o plástico está sendo um grande debate, né, pessoal? Em todas as mídias, talvez o Marcelo possa falar aí um pouquinho sobre o plástico. Bem, a gente não tem uma... Na verdade, assim, o que se tenta fazer, né, que, por exemplo, no Núcleo Lixo Zero, né, que eu mostrei as fotos lá, há também comercialização de alimentos, enfim. E é inclusive uma demanda do pessoal que acessa o núcleo, né, reduzir a quantidade de embalagens plásticas que vão nesses alimentos, né? E aí é uma questão que está na ordem do dia, mas ao mesmo tempo é uma questão muito difícil no sentido da substituição, sabe? O plástico ele se tornou algo tão versátil, né, que muitos alimentos, né, é difícil hoje em dia você imaginar outros tipos de armazenamento, a não ser que você consiga viabilizar uma comercialização que seja 100% a granel, por exemplo, né, que cada um leve seu recipiente, né? Então, eu acho que assim, a questão do plástico, né, essa coisa de evitar e uma conscientização para as pessoas reduzirem esse uso é importante, mas também pensar essas alternativas ao plástico tem que ser em paralelo, porque senão a gente não consegue, de fato, resolver o problema, eu acho. Assim. Ok, pessoal, não temos mais perguntas. Estamos aqui encerrando esse painel. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo, ao Diogo, excelentes falas, né? Muito ensinamento aí para nós, e agradecer à organização pelo convite à minha pessoa para moderar esse painel. Desejamos uma boa tarde a todos e convidamos desde já a participar dos painéis que ocorrerão amanhã, dia 8. Né? O evento continua amanhã. Obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Tchau, boa tarde, obrigado.